Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Independente do horário que você assista, eu estou te cumprimentando, desejando tudo de bom para você. Vamos aí para mais uma aula, né? Queria relembrar mais uma vez, siga aí, né? Você está vendo aqui, ó, né? A tajazinha aqui. Siga meu YouTube, me siga no Instagram, né? @chesx2 e também o @verdades.ig. Segue lá, chama os colegas para seguir, tem muito vídeo legal, tem muita coisa interessante lá. Estou sempre postando sobre minha vida e também sobre notícias sobre a cidade, sobre tudo, né? E aqui vocês sabem, além das nossas aulas, também estou sempre postando outros vídeos, ok? Então vamos lá para a nossa aula. Lembrando também que aqui no YouTube você pode estar também fazendo comentários, né? Aí embaixo, né? Tem aí o espaço para comentar, né? Fazer crítica, né? Fazer crítica, dar sugestão, fica a seu critério, ok, gente? Então vamos para a nossa aula, ok? Deixa eu ampliar aqui. Ok, vamos lá. O texto nosso aqui de início, ele fala aqui, qual é a sua origem? É uma pergunta, né, para vocês. E eu pergunto para vocês, qual é a sua origem? De onde você surgiu? De onde surgiu seus pais? De onde surgiu seus avós, né? A origem deles é o quê? Eles foram escravos? Os avós dos seus avós foram escravos? Os avós dos seus avós foram índios? Os avós dos seus avós foram europeus? Vieram de outros países? Então, essa é uma pergunta que é recorrente, né? Todos nós fazemos. Eu, por exemplo, né? Eu tenho uma avó que ela é claramente de origem indígena, né? Ela tem todos os traços, né? Dos índios aqui, os Guajajaras, né? Daqui da nossa região. Então, ela tá na cara, não tem como negar a origem indígena. Então, meu sangue é indígena, né? Tenho também, pela parte do meu pai, uma avó que também era negra, né? Então, com certeza, eu tenho um pezinho na África e um pezinho aqui também, né? Dos nativos brasileiros. A maioria de nós temos. Tem muita gente que tem a pele bem branca, mas tem o traço negro, né? Às vezes a pessoa tem a pele branca, mas tem aquele nariz, né, de negro. Tem aquela boca de negro, né? Tem a pele bem branca, mas tem o cabelo, né? Mais cacheado, né? Então, é disso que nós estamos falando. Então, vamos aqui, né? Júlia pesquisou a origem de sua família, organizou as informações em uma representação chamada árvore genealógica, né? Então, a árvore genealógica, gente, é uma forma de você representar quem te antecedeu, né? Olha aqui, ó, no caso do pai dela, ó. O pai dela é o senhor Marcelo, né? A avó paterna, ou seja, a mãe do pai dela, né? Tá aqui, ó, era a dona Julieta. O avô dela, ou o pai do seu Marcelo, era o seu Manuel. E agora a coisa começa a dividir, né? Aí aqui da dona Julieta tem o pai, os bisavós dela, né? E a bisavó. E do avô dela nós temos aqui o bisavô e a bisavó, né? E os nomes. E vai subindo aqui, ó. Subindo até, né? Chegar aqui nas origens, ok? Ok, então vamos seguindo aqui, bora tratar um pouquinho sobre isso aqui, né? A diversidade da população brasileira. Gente, quando a gente fala em diversidade, o que é que nós estamos falando? Quando eu uso a palavra diversidade, eu estou falando em diferença, né? Em variedade, né? Toda vez... Rapidinho, gente, eu só desligar essa luz aqui, que eu não estou aparecendo, então não tem necessidade dessa luz estar ligada, né? Até porque dói minha vista. Então, toda vez que se falar em diversidade, nós estamos falando em diferença, em variedade.
E aqui, então, quer dizer a variedade da população brasileira, né? Ao observar a árvore genealógica de Júlia, que foi o exemplo que nós vimos anteriormente, podemos ver que as pessoas da família dela nasceram em diferentes o quê? Lugares, né? Ou diferentes lugares no próprio país ou até fora do país, né? E até mesmo, né, como eu estou falando aqui, em outros países, né? Olha, para vocês terem ideia, a minha mãe diz que eu não sei porque eu não conheci ele, mas minha mãe diz que o meu avô, o pai do meu pai, era de origem europeia. Já a minha avó, mãe do meu pai, ela era uma mulher negra, de origem, né? Provavelmente era filha ou neta de escravos, né? Então, pode ser que isso também aconteça na sua família. Sim, na família praticamente de todos nós, né? Difícil em pouquíssimas famílias entre nós vamos ter pessoas que são de origem, por exemplo, imperatriz. Qual é a tua origem? Ah, minha família é toda de imperatriz. Negativo. Até porque a maioria esmagadora da população de Imperatriz veio de 1950 para cá, para Imperatriz. Então, a minha mãe nasceu em 51, né? Minha avó nasceu em 30, ou foi 20, alguma coisa, né? Então, elas não tem como dizer que elas, a origem é toda daqui, ok? Alguns de seus antepassados podem ter origem em diferentes lugares do Brasil, né? Do Brasil, né? Aqui as origens, né? Nós temos origens, pessoas do Brasil, da América, né? Tem pessoas que têm origem aí, vieram da Bolívia, da Argentina, dos Estados Unidos, né? E até outros continentes, né? Na verdade, a maioria de nós temos origem de outros continentes, porque, por exemplo, 90%, para não dizer 100% de nós, temos sangue africano. Então, nós temos origens de outros continentes, né? Você pode ter também antepassados indígenas, né, que é meu caso, né? Eu creio que a mãe da minha avó ela era índia de aldeia, porque minha avó ela é uma índia perfeita, né? Cabelo, traço, tudo. A população resulta da miscigenação. Aí bem aqui do lado já está dizendo o que é miscigenação para você que não sabe. Bora ampliar aqui, ó. O que é miscigenação, né? Resultado da mistura de grupos de diferentes etnias. Então, quando ele fala em diferentes etnias, ele fala que o negro, o branco, o indígena, né, o nativo brasileiro, o oriental, né, o japonês, coreano, etc. Então, a população brasileira resulta dessa miscigenação entre indígenas, né, negros e brancos, né? Entre outros, né? Mas os grupos dominantes são esse aqui. A gente tem gente no Brasil, gente, que tem o olho verde, é branco, branco claro, mas um bisavô dele foi negro, né? Foi um negro, um bisavô dele foi um indígena, e a pessoa passa como branco, mas no sangue dele tem a carga genética de um índio, de um negro, não é isso? Por quê? Porque nossa população já misturou muito. Então, hoje, inclusive no Brasil, é muito difícil você definir qual é a raça de alguém. É uma das coisas que fica difícil a gente garantir, por exemplo, o direito das populações negras, porque as populações negras, a não ser as pessoas que estão nos quilombos, é muito difícil a gente distinguir. Porque, por exemplo, um homem negro que vive numa cidade, ele é resultado de uma mistura. Às vezes ele é negro, mas ele teve um vô branco europeu. Às vezes ele é um negro perfeito, com todos os traços,
mas ele teve um vô, um bisavô indígena. Então, hoje nós vivemos um processo de mistura, né? Muito difícil distinguir quem é branco, quem é índio ou quem é negro no Brasil. A não ser, como eu disse, as pessoas que vivem nos quilombos, né? Que eles têm uma preservação da raça, e as pessoas que vivem em aldeias indígenas. Mas todo o resto, aqueles que se apresentam ou parecem brancos, ou aqueles que se apresentam ou parecem negros, muito difícil distinguir qual é a raça, né? Nós já somos a maioria da população esmagadora mestiços, né? Então vamos lá. Todos de diferentes povos contribuíram para a grande diversidade étnico-cultural do Brasil. Quando ele fala em diversidade étnico-cultural, o que ele está dizendo? Étnico, ele está falando das raças, e cultural das várias culturas. O que é uma distinção étnico-cultural? É, por exemplo, você dizer, fulano, por exemplo, eu sou uma mistura de negro, de índio, de branco, que gosta de comer cuscuz, né? Que, que, que assiste, né? Que assiste a uma dança típica. Então, tudo isso é uma mistura, né? Eu sou o resultado dessa mistura, né? Ok? Essa diversidade pode ser observada, por exemplo, nas diferentes características físicas das pessoas, né? No Brasil, nós temos pessoas de diferentes características físicas, né? E também nas heranças, o quê? Culturais, né? Nas heranças culturais. Quais são as heranças culturais, gente? Como eu estava dizendo, né? O boi-bumbá é uma herança cultural que nós temos aí de centenas de anos. O cuscuz é uma herança cultural. O tacacá é uma herança cultural, né? O nosso jeito de falar aqui no Nordeste é uma herança cultural, ok? Para você ter ideia, essas físicas das pessoas, é o caso, por exemplo, de você ver pessoas de pele branca no Brasil, bem branca, mas com o nariz, né? O nariz daquele que é característico do homem negro, né? E às vezes com olho verde. Então já é a presença ali, um olho verde de um europeu, o nariz do negro, né? O cabelo bem cacheado, né? Já é um traço também negro, né? E a pele branca seria também de origem europeia, né? Então é uma mistura, né? Então vamos seguindo aqui. Ok. Para pesquisar as origens da população brasileira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, usa a classificação por cor ou raça, com 5 categorias. Quais são elas? Vamos ver aqui, ó. Nós temos a branca, né? Nós temos a cor preta, né? Nós temos a cor amarela, que normalmente é usada para as pessoas de origem japonesa, né? Orientais. A parda, né? Que normalmente eu, por exemplo, me enquadro nessa parda, que é um mestiço, né? E indígena, né? Que normalmente só quem responde por indígena são aqueles que vivem na aldeias ou que são filhos de índio, ok? Eu discordo dessa distribuição aqui, porque, como eu disse para vocês, a raça brasileira já está bem misturada. Eu acho que deveria ter aí um branco, né? Um negro e um mestiço, né? E o indígena, porque difícil distinguir, né? E no caso o amarelo, né? Até porque esse termo pardo, gente, é um termo que é contestado, né? Não é um termo agradável para usar. Por quê? Porque esse pardo, quando a gente fala em pardo, você se compara com os pássaros pardais. Qual é o problema do pássaro pardal? É porque o pássaro pardal ele é tido como um pássaro sem valor.
Então, quando você chama alguém de pardo, você está comparando com o pardal. E o pardal é algo sem valor, por quê? Porque ele é um pássaro tido como mestiço. Então, toda vez que a gente chama alguém de pardo, ou a gente se apresenta como pardo, você está se comparando a um mestiço sem valor, ok? Mas, né, o pessoal usa, vamos fazer o quê, né? Nas respostas ao censo, ou ao preencher documentos, por exemplo, as pessoas escolhem entre essas 5 categorias a que considera que pertence, ou seja, fazem uma autodeclaração e uma autoatribuição, o que, na verdade, a maioria das pessoas no Brasil estão despreparadas para se identificar. Tem muita gente aí negro, né, que é negro porque tem a pele mais clarinha, diz, qual é a sua raça? Eu sou branco, né? Alisou o cabelo, né, com formol. Aí na hora que chega o cara para perguntar, ele tem a pele mais clarinha, diz eu sou branco, que é isso, né? E tem muita gente como eu, né, que é um mestiço, que seria um pardo, que também quando a pessoa pergunta, ele ou se declara negro ou se declara, né, branco, né? Principalmente quando ele tem um interesse em uma cota, né, em uma vantagem, aí a pessoa se declara. Eu conheço pessoas que garantiram sua vaga numa faculdade se declarando indígena, né? Assim como tem pessoas também que se declararam negras e garantiram uma vaga numa faculdade. Então, isso é algo que o governo tem que repensar, né? Não na questão da cota, né? Mas na questão de quem é quem, né? Ok? Porque, na verdade, isso é uma opinião minha particular, a grande diferença social no Brasil é em relação à renda, né? As raças todas estão submetidas à pobreza, à discriminação social, sim, porque se você é branco do olho azul, louro dos olhos azul, e você chegar num ambiente mal vestido, né? Sem dinheiro para gastar, você vai ser discriminado. A grande verdade é essa. Não estou dizendo aqui, gente, que eu sou contra cotas, não estou dizendo que eu sou contra a garantia dos direitos, né, dos indígenas que merecem todos os direitos, das pessoas de raça negra também que merecem todos os direitos. Eu estou afirmando que no Brasil a principal discriminação que eu observo é na questão social, na questão de renda mesmo, de dinheiro. Quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. É valorizado é quem tem e quem não tem é desprezado. Ok? Mas vamos seguindo aqui. Brasil, distribuição da população, né? Segundo essa pesquisa, né, que é uma pesquisa bagunçada, né? Porque as pessoas que se declaram, as pessoas, as pessoas que vão pesquisar, eles não são treinados para identificar quem é negro, quem é da raça preta, quem é da raça branca, quem é da raça parda ou mestiço, né? E quem é da raça amarela e indígena, ok? Então vamos lá para os dados. O pardo, né, é o maior número, né? Os mestiços, como eu, né? Que na verdade eu acho que os mestiços no Brasil eles chegam a 80%, né? E depois entra os negros e os brancos. Branco, né, no Brasil, né, chega a 46%. Isso aqui é uma grande mentira, né? Que a população brasileira não chega a quase a metade branca. Isso aqui é uma falha na pesquisa, né? E é aquilo que eu disse para vocês. Às vezes é uma pessoa de origem negra ou de origem africana, origem indígena, porque tem uma pele mais clarinha, ela pega e dispara. Não, eu sou branco, né? E termina passando como branco, né? As pessoas negras, né, com 8,6%, né? Que eu também acho que esse número não é real. Eu creio que no Brasil tem muito mais pessoas negras, ok? E as pessoas amarelas, né? Ou indígenas, com 1%. Né? Aí a gente tem que levar em consideração, né? Que nós temos as pessoas que migraram do Oriente e os indígenas, né, que estão na reserva e normalmente não são pesquisados. Ok.
Embora a classificação do IBGE receba críticas por reunir apenas em 5 grupos a grande diversidade da população brasileira, ela evidencia importantes dados sobre a desigualdade étnico-racial no país. Esses dados podem auxiliar os governos a planejar ações de redução do que? Da desigualdade, né? Que, como eu disse para vocês, não é só racial. Tem preconceito no Brasil? Com certeza tem. De raça? Com certeza. Contra o negro, contra o indígena tem também. Tanto é que tem gente, né, branco, negro, que diz que o indígena é preguiçoso, né? Quando, na verdade, é a cultura do indígena, ok? E isso é preconceito também, né? E com isso melhorar as condições de vida das pessoas, né? Negros, brancos, indígenas e amarelos, né? Então aqui, ó, em 2000, né, nós tínhamos esses dados, depois em 2010 já mudou para isso, ok? Aqui, a respeito da raça preta ou negra, né? A raça negra, a gente vê que esses dados, na minha opinião, estão errados. Essa pesquisa é falha, porque eu creio que a população negra no Brasil é bem maior, ok? Alguns desses negros estão aí escondidos, né? Aqui nos pardos ou entre os brancos, né? Porque, como eu disse, tem gente no Brasil que é negro e se declara branco, né? Mas vamos seguindo aqui. Aqui, a população indígena, né? Que, na minha opinião, é uma das populações que mais precisam de assistência no que diz respeito à saúde, à educação, porque a maioria dessas pessoas estão em reservas. E essas reservas, algumas eu já visitei, elas têm péssimas condições de educação, de saúde, né? E algumas dessas pessoas terminam migrando para a cidade em busca exatamente de melhoria. Mas vamos seguindo aqui, né? Ao utilizar a internet para pesquisar a vida dos povos indígenas no Brasil, Mariana digitou na ferramenta de busca o que é ser indígena hoje, né? Aí eu coloco para você o que é ser indígena hoje, né? É uma questão complicada, né? Porque a criança indígena, o jovem indígena, ele tem as mesmas necessidades que você. Ele assiste o filme, ele dá vontade de beber Coca-Cola, ele assiste o filme, ele tem vontade de ter um automóvel, ele tem vontade de ir para a festa, de ir ao shopping, né? Só que na maioria das vezes ele está isolado em uma aldeia indígena, onde nada disso é oferecido para ele. E onde essa aldeia está a quilômetros de qualquer uma dessas coisas que ele deseja, ok? Mas vamos seguindo aqui. Como pode observar na fotografia, Mariana encontrou em sua pesquisa uma grande diversidade de povos, o quê? Povos indígenas no Brasil, né? Nós temos vários povos indígenas, cada um com sua cultura, vivendo em lugares diferentes do país, trabalhando, estudando, ensinando, usando os recursos tecnológicos. Isso aqui é muito pouco, né? Porque a maioria esmagadora das aldeias indígenas nem internet tem, né? Na verdade, não tem nem assistência médica, quanto mais internet. E reivindicando seus direitos na cidade e no campo. Vamos seguindo. Aqui. O contato dos povos indígenas com o colonizador foi devastador, né? Por que isso, gente? Porque só fez mal para o povo indígena. Por quê? Através de quê? Doenças, né? Escravidão, porque os negros foram escravizados, é verdade, né? Foram trazidos do seu continente para cá, mas com os índios foi pior, porque eles eram donos do continente, foram invadidos e escravizados, né? Então, e até hoje não foi ressarcido, né? Até hoje eles lutam pela terra que é deles, né? Que na verdade é todo o território nacional, né? E conflito estão entre os fatores que causaram a redução do número do povo
do número de povos e da população indígena, né? Olha, para você ter ideia, até a década de 60 no Brasil, tem relatos de massacres de populações inteiras de índio, onde determinadas regiões onde tinha aldeia indígena, o exército, a polícia chegava com arma e matava todo mundo, criança, velho, mulher, todo mundo morria. Isso bem aqui na década de 60. Então, povo nenhum, nem branco, nem negro, nem amarelo, né, no Brasil, sofreu esse tipo de violência e extermínio, genocídio, como o povo indígena sofreu até bem recentemente aqui no Brasil, ok? Muitos grupos foram exterminados, né? Ou integrados à cultura, né? Foram trazidos para a cidade à força, né? Outros foram lentamente expulsos para o interior do Brasil, devido à ocupação do litoral. Ao longo do tempo, os territórios antes ocupados pelos indígenas deram lugar ao quê? Cidades, né? Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, onde é a Baía da Guanabara, ali onde é o Rio de Janeiro, era uma grande população dos Tupinambás, né? Que era uma tribo extremamente violenta, extremamente feroz, guerreira, né? E eles viviam naquela região. E hoje em dia eles não estão mais lá, não tem nem vestígio deles hoje lá, para você ter ideia, né? Extensas áreas agrícolas, de pastagem, área de mineração, etc. Até os anos 70, a população indígena brasileira encolheu significativamente, ou seja, é aquilo que eu estava falando. Eu conheço relatos de extermínios da população indígena aqui na década de 60, né? E isso, né, não estou aqui desvalorizando a luta de nenhuma outra raça, mas isso raça nenhuma pode dizer, né, que houve extermínio. E no caso dos indígenas houveram, né? No entanto, a partir dos anos 80 passou a apresentar índice de crescimento. Em 1991, 294 mil pessoas, né, se autodeclararam que indígenas, né? O censo 2010 registrou 896 mil, né, 917 indígenas, ou seja, um crescimento aí enorme, né? Graças a Deus, né? Só tem que aumentar também os direitos, né? O principal fator que explica esse aumento é que muitas pessoas passaram a assumir o quê? Suas origens, né? Aquelas pessoas que eram filho de índio e vieram para a cidade, algumas não se diziam índios, mas a partir de então, alguns começaram a se autodeclarar, né? Isso é bom. Alguns pesquisadores também atribuem esse aumento da população ao maior acesso ao atendimento médico, vacinas, né? E medicamentos, né? E também cotas, né? No entanto, ao comparar alguns indicadores sociais, educação, saúde, esperança de vida, a população indígena com o do restante da população do Brasil, é possível observar o quê? Olha aqui, ó, grande disparidade, ou seja, uma grande diferença, né? Por quê? Daí a importância da luta constante desses povos por seus direitos e pela melhoria na oferta e qualidade de serviços públicos essenciais. Ou seja, o que quis dizer aqui? O que eu estava afirmando, gente, que a população indígena, em relação a todas as outras, ao branco, ao negro, né, ao amarelo, é aquela que tem menos acesso à saúde, é aquela que tem menos acesso à educação, né? Por quê? Porque o negro, ele está na cidade, ele tem mais possibilidade de buscar a educação. O branco está na cidade, ele tem mais possibilidade de buscar a educação, a saúde. Agora, já o indígena, não. A maioria deles estão em reservas que são em regiões rurais.
Então, o governo deveria oferecer, e na verdade não é oferecido. Então, é o que eu disse no começo, aqui não é nenhum tipo de contestação ao direito, à luta de outras raças, mas a grande verdade, está aqui provando, é que os indígenas são aqueles que menos têm acesso aos seus direitos, ok? E aqui, a alfabetização, né? Olha aqui, ó. Alfabetizado, analfabetizados. Olha aqui, ó. População, ó, 23%, né, dos indígenas são o quê? Analfabetos. Já em relação à população total, 9,6%, não é isso? Então, o acesso à educação do povo indígena é menor, o que culmina o quê? Em mais indígenas analfabetos, até porque a educação deles é diferente, porque eles têm que ser alfabetizados no português e também na língua matriz deles, na língua mãe deles, ok? Ok, gente, então a gente vai agradecendo aí, deixa eu ligar a luz aqui para você me ver direito, né? Ok? Então, eu vou te agradecendo aí pela atenção. Nós estamos aí com 31 minutos, passou ligeiro. E vou te agradecendo aí pela audiência, né? Espero que você faça proveito, bom proveito dessa aula, né? Estude, responda as atividades, ok? E a gente se encontra. Qualquer sugestão, gente, ó, aí embaixo tem os comentários, né? No YouTube, vai lá, curte aí esse vídeo, compartilha com quem você quiser, chame pessoas aí, os seus amigos, para seguir aqui meu YouTube, eu sigo de volta. E se você também tiver o YouTube, me segue que eu sigo de volta. Ok, gente? Abração, até a próxima. Valeu, 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 valeu.